Bom, eu acho que agora teve o assunto mais polêmico do dia, né? Hoje a gente tá gravando numa sexta-feira, né? E ontem aconteceu uma coisa que eu diria que é inacreditável, né? Que foi o caso do Jorge Jesus. O que o Jorge Jesus fez, gente? O que o Jorge Jesus falou? O Jorge Jesus simplesmente falou que tem data. Flamengo, tem até o dia 20 para vocês me contratarem, senão eu vou buscar meu dia, eu vou buscar o que fazer, né? E é muito doido ele falar isso pro técnico atual do Flamengo, que é português, sabe? Que você pensa, pô, caraca, já é difícil um estrangeiro vir e ele se coloca dessa maneira acima do clube. Sabe assim, se eu Chutou o tivesse. balde, né? Ele chutou o balde, né? Se eu tivesse no time, a gente teria feito uma hegemonia há muito tempo, teria ganhado tudo, não teria esses problemas. Eu consigo ver os problemas que tem, sendo que ele mesmo saiu do Flamengo, tipo, dias, semanas, não lembro agora direito, logo depois que ele assinou uma renovação com o Flamengo. Então, assim, o que dizer de Jorge Jesus? Rapidamente aí, vocês podem falar. Eu vou até olhando alguma das frases que ele disse, mas enquanto vocês vão dando a opinião de vocês aí. Pô, cara, como eu disse, né? Bem complicado defender ele aqui nessa declaração. Ele, para mim, se equivocou completamente. A gente já chegou até a debater isso internamente, né, no nosso grupo, pelo WhatsApp. E, cara, pô, ele foi desrespeito, cometeu, pô, vários erros em uma simples entrevista aí, uma simples fala. Foi deselegante, foi antiético, foi É, antipático, foi foi muito arrogante. infeliz. Pois é, cara. E, cara, ele bota o prazo dia 20 pro Flamengo contratar ele. Pô, eu acho isso muito bizarro, mano. Caraca, como um técnico tá desempregado, ele chega num clube que tem um treinador, ele é um técnico da mesma nacionalidade que esse treinador, ele é um técnico que já veio no futebol brasileiro, ele sabe como é a instabilidade por si só de técnicos no futebol brasileiro, ele vem de fora, ele sabe a influência que ele tem no Flamengo, porque o torcedor do Flamengo, mais passional, ele não tá nem aí porque o Jorge Jesus falou, ele quer o Jorge Jesus de volta porque o Jorge Jesus venceu tudo pô, não tem como tirar a razão desse cara, por mais que o Jorge Jesus esteja errado, o torcedor do Flamengo tem todo o direito de querer o Jorge Jesus de volta e é totalmente compreensível. E o Jorge Jesus sabe disso. E ele solta isso no momento instável do Paulo Souza, que ele sabe que ele vai ter mais poder do que o técnico atual do Flamengo. E ele bota um prazo como se ele tivesse uma proposta que vai até aquele prazo, sabe? Se depois do dia 20 vai acontecer o quê? Ele vai fechar as portas para sempre pro Flamengo? Não vai acontecer nada, a não ser que tenha uma proposta Ele que quis não foi dizer de. que queria priorizar o Flamengo até o dia 20, se o Flamengo quiser contratar ele. Depois disso, ele vai ouvir outras propostas. Foi isso que ele quis É dizer. aí, ele dá um prazo pro Flamengo e se põe à frente de um clube que podia ser qualquer clube, tá? Nenhum técnico pode ser maior que um clube. Ainda mais no caso do Flamengo, que é um dos maiores clubes do Brasil. E ele claramente ele trata o Flamengo e até mesmo o torcedor, às vezes, de gato e sapato, sabe? Eu vou agora, eu não vou, eu volto até esse dia, hein? Corre atrás de mim. Então, ele, pô, inacreditável, cara. E se ele quisesse realmente voltar ao Flamengo, se ele tivesse toda essa vontade, primeiro que ele não teria saído atrás, se fosse o Flamengo pelo Flamengo, tá? Não julgo ele ter saído porque condições de carreira, financeiramente, era mais atrativo para ele e tal, beleza. Mas se ele tivesse esse amor Flamengo pelo Flamengo, eu quero ficar no Flamengo, ele não teria saído. E ele já teve a oportunidade de voltar e ele não trataria desse jeito. Ele daria prioridade para o Flamengo enquanto ele estivesse desempregado. Então, pô, eu falei só alguns dos pontos que me decepcionou aí, mas tem vários pontos que a gente pode entrar nessa fala dele aí que foi deselegante. Para dizer o mínimo, né, cara? É a mesma coisa que o cara terminou com a minazinha dele lá, a minazinha tá namorando agora. Ele falou, quero voltar, você tem até tal dia para terminar com esse cara aí, pô. Que isso, mano? Não existe isso, cara. Então, eu acho que, olha só, o jeito que o futebol é feito, o jeito como as coisas aconteceram, dão a ele acha, né, pelo menos, né, que tem esse poder, porque o Benfica veio tentar contratar ele enquanto ele estava empregado. O Flamengo foi tentar contratar ele quando ele estava empregado no Benfica. Então ele agora se coloca à disposição do Flamengo, com o Flamengo tendo um técnico no cargo. Então toda
eu não sei como dizer, como descrever, mas toda essa questão de ninguém respeitar a situação, né, de ter um clube ali com um técnico, ter um contrato em vigor e tal, gera esse desrespeito e essa licença para poder o desrespeito acontecer. Então, o Jorge Jesus, ele desrespeita o Flamengo, ele desrespeita um colega de profissão, né, que é o Paulo Souza. Ele é muito antiético, ele é muito arrogante. Isso a gente já via quando ele estava no Flamengo, né? E assim, ele usou o Flamengo como trampolim para poder voltar para o futebol europeu. Isso ficou muito claro, porque ele consegue uma renovação de contrato, na primeira proposta que pinta, ele vai embora. E aí lá, quando ele está assim, balançando no cargo, o Flamengo vai lá, quero contratar. Então, assim, ele faz aquele joguinho para se valorizar também para o Benfica, que ele já não tinha uma relação muito boa com o presidente. Acabou que quando o Flamengo desiste dele, porque fica lá até depois do Natal, se eu não me engano, e tal, tentando contratar, desiste dele, vai procurar outra pessoa, aí que rola um burburinho lá de que ele não tem um entendimento com o jogador, que critica ele e tal, num jogo lá qualquer, e aí ele pede para ir embora. Só que aí o Flamengo já se acertou com o Paulo Souza, enfim. Mas ele sabe qual é o sentimento da torcida do Flamengo por ele sabe que sempre que um técnico não estiver agradando ou entregando algo próximo do que ele entregou, a torcida vai lá gritar mister no Maracanã, vai sempre pedir por ele. E, cara, eu acho que esse fantasma só vai acabar quando o Jorge Jesus voltar para o Flamengo e der errado. Nem que seja para dar errado. Até lá, todo técnico do Flamengo vai ser assombrado por esse fantasma. Eu acho até que até o dia 20 passar o Paulo Souza não vai ter paz. Qualquer tropeço, qualquer resultado ali fora do comum do Flamengo, uma goleada, uma derrota, uma sequência de derrotas, vai gerar esse... Paulo Souza vai ser demitido, eles vão contratar o Jorge Jesus. Se dominar o Botafogo agora no fim de semana por 90 minutos, aí no minuto 91 uma bola fantasma lá, esquisita, entra gol do Botafogo, no único ataque do Botafogo. Ele já seria muito pressionado. Com essa declaração do Jorge Jesus, só acrescenta, atenua ainda mais as coisas. E a gente está vendo uma semana que o Flamengo empatou agora com o Tadjeres na Libertadores, então a já gente não tá é uma vindo semana. De um tempo que o Flamengo tomou os últimos gols do Flamengo na Libertadores foram 3 contras, sabe? Então, assim... Mas olha só, críticas pela atuação à parte, que eu também tenho várias, os resultados do Flamengo na Libertadores estão longe de ser ruins, né? O Flamengo ganhou os 3 primeiros jogos e empatou o jogo mais difícil do grupo, que seria fora de casa contra o time, o Tadjeres, da Argentina, que é inclusive o segundo colocado do grupo. E ganhou todos os outros. Se a gente volta 5 anos atrás, a gente fala isso pro torcedor do Flamengo, o Flamengo vai ganhar os 3 primeiros jogos da fase de grupo, vai empatar o jogo mais difícil fora e vai estar a classificação encaminhada em primeiro, provavelmente. O torcedor do Flamengo vai agradecer de pé, vai comprar na hora, sabe? Então acho que é muito também isso, lógico, ele levou o sarrafo. O torcedor do Flamengo espera grandes coisas agora e tá certo. Mas o resultado não tá ruim, o resultado. As atuações eu concordo que tem várias críticas por fazer. É reflexo também da própria passagem do Jorge Jesus no Flamengo, né? Essa cobrança maior, esse patamar elevado, né, que o Flamengo subiu. Então, e muito está atrelado a ele porque o elenco é basicamente o mesmo, mas muita gente ignora que está todo mundo 3, 4 anos mais velho, que é um padrão de jogo diferente de um técnico que não estava trabalhando no futebol brasileiro, jogando com variações táticas que são um pouco mais complexas, mas o torcedor não quer saber de nada disso. O torcedor quer resultado a curto prazo. Se a gente olha a temporada do Flamengo, vê que o Flamengo não foi campeão estadual, que perdeu a Supercopa, então já há uma cobrança, né, para o Paulo Souza. E a visão tinha que ser, bom, o primeiro semestre de temporada vai ser o mais difícil, porque é um semestre de adaptação, onde o trabalho precisa de tempo para acontecer. Mas na visão do torcedor se você não ganha o Carioca, se você não ganha o estadual, você vai ganhar o quê? Na visão do torcedor essa. E no primeiro semestre, teoricamente, tem os títulos mais descartáveis, por assim dizer. Nenhum título é descartável, óbvio. A gente entra os qualquer menos time. Importantes. Mas entre você perder uma Supercopa, um Carioca, a uma Libertadores, um Brasileiro, você vai preferir perder no primeiro semestre. Então, se for para perder esses aqui visando uma evolução, beleza. Pois é, eu estava até comentando com um amigo meu que é flamenguista e tal, eu falei, cara, se você acha que ele está fazendo besteira, ele está fazendo besteira na hora certa. O momento dele fazer besteira é agora. É o laboratório, está usando o estadual como laboratório, testando jogador onde não deve, para ele entender que não deve,
E aí, nos momentos cruciais, ele saber o que não fazer, principalmente, e fazer o que é certo. Cara, pô, não, é técnico de futebol, pô, né? Laboratório, não é cientista para usar campeonatos de laboratório. Tá bom, então, tipo, a visão do torcedor não, se o elenco é o mesmo, bota o mesmo técnico que estava, que vai continuar hegemônico. Por isso que eu acho. Todo técnico do Flamengo vai sofrer enquanto o Jorge Jesus não voltar e der errado. Quando o Jorge Jesus voltar e der errado, aí talvez os próximos treinadores tenham um pouquinho de paz para trabalhar. Cara, isso aí que você falou Porque também, cara, é aquela questão, né? Teve os outros técnicos pós-Jesus, e ok, o Rogério Ceni ganhou o brasileiro, né? Mas quando ele ganhou o brasileiro, ganhou o brasileiro por conta do elenco. Ganhou o brasileiro porque no final o Gabigol botou a bola debaixo do braço e decidiu. E realmente tem muito peso nisso, sabe? Mas ele teve os seus méritos, entendeu? Acho que no final, ok, eu entendo que o torcedor não tenha gostado da passagem dele pelo Flamengo, porque se esperava muito mais do que entregou, né? E aí veio o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, sendo bem sincero, se o Renato Gaúcho não tivesse dado nenhuma das declarações que ele deu, e ele falasse assim, pô, errei, jogo tal, pô, a gente não foi bem, talvez ele tivesse até hoje no Flamengo, tá? O problema é que ele perde, ou ele ganha de 1-0 jogando mal e fala, não, O ego dele é maior que qualquer coisa. Exatamente, entendeu? Tipo, o cara que mais se queimou no Flamengo, na época do Renato, foi o Renato, porque ele mesmo fez isso com ele mesmo. Então, se ele tivesse ganhado, Ele já seria gênio. chegou pressionado por ele mesmo, pelo Então, que ele falava antes. se o Renato tivesse ganhado o Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, ou os 3 ou 2 só, ele seria gênio, seria um novo Jorge Jesus, porque ele falou que ia fazer e fez. Como ele não fez, aí ele se queimou. Então, porque o trabalho dele em si, se você parar a pensar, não foi tão ruim, teve problemas. Só que não foi igual ao Jorge Jesus. E o torcedor quer o que foi igual ao Jorge Jesus, porque é o mesmo elenco da época do Jorge Jesus. Entendeu? E é isso, cara. Isso Assim, é outro ponto errado também, né? Não é o mesmo elenco. Você já mudou o goleiro, você já mudou a zaga completamente, porque o Rodrigo Caio não joga. Então são dois zagueiros diferentes, você não tem mais o Gerson. Então não lateral é direito mudou, não, Rafinha. não é o mesmo elenco, pô. Não são as principais peças, que é Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, ainda estão lá. Mas o elenco não é mais o mesmo. São funções diferentes dos jogadores que entraram, característica, é outra coisa. Uhum. E aí quando saiu essas declarações de Jorge Jesus, pessoas de outros times que não torcem pro Flamengo, era tipo assim, o que ele fez é um absurdo, entendeu? Ele tá se colocando acima do clube, que é o que a gente tá falando aqui. Mas o torcedor era tipo assim, era dois tipos de torcedores que eu vi. Que era um torcedor que era, não quero saber, tem que vir um Jesus, porque ele vai vir e vai resolver, e não sei o quê. E acho que vocês viram muita gente assim. E a outra metade é aquela que é assim, o que ele falou não é legal. Não é certo, não concordo. Dito isso, se o Paulo Souza sair e vier o Jesus, eu tô feliz pra caramba. Então, assim, no final, cara, o que o Jorge Jesus fez, eu vou jogar pra torcida, e eles vão me abraçar, porque é isso aí, pô. E ele já, tipo, já plantou a discórdia dentro do Flamengo, porque agora, se o Paulo Souza já não tinha paz para trabalhar, agora com a sombra gigante dele lá pedindo para voltar, vai incomodar mais ainda. Então, assim, o Paulo Souza tem que fazer 100% de aproveitamento até dia 20, no mínimo. E tem que mostrar um desempenho também fantástico. Porque qualquer empecilho, qualquer coisinha, ele vai balançar. E, assim, a postura da diretoria hoje que é enfática em dizer, não, estamos com o Paulo Souza, vamos bancar o treinador, não queremos o Jorge Jesus, ele brincou com a gente. Cara, uma hora vai se tornar insustentável se os resultados não acontecerem, ele vai ser mandado embora e os caras vão tentar trazer o Jorge Jesus. O Landim A gente disse sabe. isso hoje, né? Que é impossível, não vai acontecer, no caso do Jesus vir, né? Nesse prazo. Mas, É igual quando o técnico já está balançando, o técnico do teu time está balançando, vem um dirigente no meio da coletiva e fala, não, o treinador está prestigiado. Pô, tu já sabe que na próxima derrota ele cai. Está prestigiado, mas cai. Cara, é muito doido isso aí, entendeu? E assim, eu não duvido nada de que, com resultados, alguns bons, outros mais ou menos, assim, nada muito grandioso do Flamengo que se espera, ele pode acabar caindo e o Jorge Jesus vir. Eu não duvido nada que isso aconteça. Eu não duvido nada que a diretoria do Flamengo acabe se rebaixando ao Jorge Jesus por cara, pra pressão da mim, torcida. para mim é bem claro. Ele não pode mais treinar o Flamengo depois que ele deu essa declaração. Pra vocês verem como eu tô levando isso
com uma seriedade, sabe? Eu sei que o torcedor, lógico que vai querer ver ele, como eu disse, é totalmente compreensível. Mas um técnico chegar com essa arrogância, além de atrapalhar todo o trabalho, ele se botar acima do clube, pô, cara, tudo tem limite, né? Olha o tamanho do Flamengo, olha o tamanho do Jorge Jesus. Jorge Jesus, ele tem no Flamengo o maior trabalho da vida dele. Ele devia se pôr aos pés do Flamengo, ele ser grato ao Flamengo, eu acho que ele é. Mas nas atitudes dele, ele demonstra muito mais que o Flamengo que tem que ser grato a ele. É uma via de mão dupla, beleza. Mas, pô, vamos botar cada um no seu tamanho ali, né? Então, isso para mim foi um grande absurdo. O Flamengo, pelo menos nessa direção, para mim não devia trazer mais o Jorge Jesus, independente de tudo, sabe? Tem coisas que ultrapassam o mérito esportivo, e isso para mim foi uma delas. Foi um desrespeito com todo mundo que está trabalhando no Flamengo e com o próprio clube, e até com os torcedores. E me estranha muito o torcedor rubro-negro que tem uma autoestima tão elevada, que acha que torce para o maior clube do mundo, se submeter a isso, aceitar isso, achar, não, o cara tá certo, ele tem que voltar mesmo, a gente quer ele. Cara, o cara tá pisando no Flamengo, ele tá realmente se colocando acima do Flamengo. Como assim, cara? E o torcedor tá aceitando isso. Existia mil coisas que ele poderia dizer, sabe? Pra sair tranquilo. Ele poderia até, não sei, dizer de alguma maneira que, tipo assim, sim, ele ainda no Brasil só treina no Flamengo, eu tenho vontade de treinar um dia, entendeu? Vou estar de portas abertas. Cara, mil e uma coisas que ele poderia dizer, sabe? Mas ele escolheu. Assim, a gente acha não, a gente sabe que o que ele falou foi errado, mas ele escolheu as palavras exatamente o que ele queria dizer. Ele queria falar exatamente aquilo. Ele queria dizer exatamente aquilo para ele jogar para a torcida e ter toda. A gente sabe como ele é, que o ego dele fala mais alto. Quando ele estava no Flamengo, ele já fazia isso. E outra coisa, duas coisas, na verdade, né? Primeiro, nada garante que ele vai repetir o bom desempenho fora da curva que ele teve no Flamengo. E segundo, o que ele fez no Benfica que credencia o torcedor rubro-negro a acreditar que ele continua sendo aquele técnico brilhante. É porque, assim, foi o melhor trabalho da carreira dele, como o Paulo disse. Uma das principais críticas ao Paulo Sousa é: não pode jogar com 3 zagueiros. Como Jesus jogava no Benfica? 3 zagueiros. Aí ele vai olhar esse elenco que meio que foi montado pelo Paulo Sousa, né? Os reforços foram trazidos. Ainda tem ele. isso. Os reforços não é nem que foram trazidos pelo Paulo Sousa, mas passaram pela aprovação do Paulo Sousa. Então é tudo moldado para um técnico. Pelo menos 2, assim, a gente pode cravar que foram trazidos pelo Paulo Sousa, né? O Pablo, que trabalhou com ele no Bordeaux, e o Ayrton Lucas, porque o Paulo Sousa pediu um lateral esquerdo. Então, os caras vêm para treinar com o Paulo Sousa e sai e vem o Jorge Jesus. Talvez nem joguem se o Jorge Jesus optar por não botar eles para jogar aí. Aí o Jorge Jesus chega e implementa a mesma ideia do Paulo Sousa e a torcida gosta, porque o cara tem crédito, né? Tem lenha para queimar por conta do que fez em 2019. Mas, sim, acho que o torcedor do Flamengo tem que superar 2019 o mais rápido possível. Infelizmente, para o torcedor do Flamengo, eu acho que isso só vai ser possível quando o Jorge Jesus voltar e dar errado. Ou se vir algum outro técnico ou outros técnicos e conseguirem fazer grandes trabalhos, e o que parece que vai ser muito difícil, porque a pressão do Jorge Jesus vai estar sempre ali em cima deles. Então, mesmo que eles já estejam bem, esse cara não é o Mister Jesus, esse cara não sei o quê. Então, Acho que a questão não é nem fazer um grande trabalho, porque grande trabalho a gente teve alguns que fizeram pelo Flamengo. Não recentemente, né? Porque a gente tem vários oscilando e às vezes nem por conta deles mesmo. Como o Nicolas falou no último programa que a gente debateu o Renato Gaúcho no Fluminense, Renato Gaúcho saiu do Flamengo com 70% de aproveitamento por aí. Longe de ser ruim analisando os números. Mas é que o trabalho de Jesus não foi um grande trabalho, foi o trabalho, né? Foi talvez um dos maiores da história do Flamengo. Então é muito difícil você botar isso em comparação com qualquer outro. Vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, sendo que não precisa voltar muito no tempo, não. Em 2017, o Flamengo estava comemorando o 6º lugar contra o Vitória, na Bahia, fora de casa, porque ia para a Libertadores para a fase de grupos direto. Hoje você não pode ser vice-campeão brasileiro. entendeu? O problema disso acontecer é que o sarrafo subiu, e aí agora é porque, de todos os times do mundo que o Jorge Jesus podia treinar e fazer um trabalho absurdo, ele foi fazer exatamente na torcida, que é a mais insuportável de todas, entendeu? Que é a mais exigente de todas. E aí, quando ele faz isso, tem que ser aquilo sempre. Então,
cenas para os próximos capítulos, porque a gente sabe que até o dia 20 isso aqui vai continuar sendo falado. E se pá, vai passar do dia 20 e vai continuar sendo falado, porque o Jorge Jesus talvez não consiga um outro trabalho até Porque lá. não vai acontecer nada depois do dia 20 aí. Jogou uma lenha na fogueira aí só pra piorar ainda mais a situação. Dizem que o Fenerbahçe, né, tá tentando contratar ele. Eu vi isso também, que o Fenerbahçe estava atrás. Mas pô, se tem proposta do Fenerbahçe por ele, e eu sou do Fenerbahçe, vejo ele dando uma declaração dessa pro outro clube que tá com um técnico que não fez proposta, e eu tô com uma proposta aí pra ele, pô, como assim, cara? Eu me retiro, pô. Você não quer vir pra cá, não vem. Você dá prazo pra aceitar a minha proposta, porque quer trabalhar num clube que tá com técnico que nem te fez proposta. Não, você dá prazo para um clube que tá com técnico, não te fez proposta, e me faz esperar esse prazo. É inacreditável. É inacreditável. Não, me faz esperar esse prazo para você ouvir a minha proposta. Que eu posso esperar esse tempo todo, você ouvir minha proposta e dizer não. Então, assim, é inacreditável a situação que o Jorge Jesus se colocou, ainda mais porque há pouco tempo era tipo assim, se o Tite sair da seleção, quem seria o nome? Muita gente, acho que o Jorge Jesus, né? E tipo, não consigo ver mais isso acontecendo, sabe? Eu consigo ver ele voltando pelo Flamengo ainda, por conta dele ser o técnico que fez a torcida, mano. Agora na seleção... Não, eu acho que ele vai voltar. Uma hora ele vai voltar. Pode não ser agora, um dia ele vai voltar. Então, mas se existir alguma mínima possibilidade, tipo assim, pô, vamos trazer algum gringo pra seleção, esse gringo vai ser o Jorge Jesus, eu acho que isso aí esquece. Acho que Não, isso aí... mano, quem contrata pra seleção é a CBF, cara. Eu não... Vindo dali, eu não duvido nada. também tem... ao mesmo tempo que a gente fica pensando, a gente fala, pô, não dá pra duvidar de nada do futebol brasileiro, né? Essa é a verdade. É ética, a gente discute, a gente pode falar, pô, errado, é certo, eu não sei o quê, mas no final, cara, se for vantajoso para eles, eles passam por cima e é isso, né?